Fala pessoal, vamos dar continuidade à nossa saga do Banco das Leveduras muito tempo depois. No vídeo passado a gente tratou do Banco das Leveduras aí por lama, que eu desci o pau falando que é o pior método para você guardar, e realmente é o pior método. Hoje a gente vai tratar de um método um pouco mais refinado, um pouco mais complicado, que vai exigir um pouquinho mais de detalhamento. Seria muito legal se eu fizesse isso em vídeo, mas de novo, eu estaria perdendo meu tempo e espaço fazendo esse vídeo, sendo que eu ia jogar tudo fora depois. Então não tem por que eu mostrar, eu simplesmente vou colocar imagens de como é feito aqui e tudo mais, vai ficar bem facinho de entender. O banco de leveduras cultivado em um meio sólido, normalmente agar, é uma forma de banco muito utilizada em laboratórios, inclusive, não laboratórios muito grandes, mas normalmente laboratórios que você tem, por exemplo, em faculdades e tudo mais, é uma forma de você manter algumas culturas. Isso permite que você mantenha essas culturas por um tempo bem mais longo do que simplesmente guardando uma amontoada de células na geladeira. Quando você fala de leveduras, a viabilidade disso se mantém por muito mais tempo. Você pode começar a pensar na casa dos 6 meses. Se você tomar alguns cuidados, 1 ano. A gente já vai tratar desse ponto aí. O meio de cultura sólida consiste basicamente em você preparar um substrato onde a cultura vai se desenvolver. No entanto, esse substrato ele não pode ser demasiadamente líquido para que ele não seja consumido rápido o suficiente, ou seja, o alimento que você colocou ali, os nutrientes não sejam consumidos rápidos o suficiente. Ele precisa ser um meio sólido. Nesse ponto entram os agentes aí, por exemplo, em forma de gelatina para isso aí. O ideal é que seja feito com agar. Por que agar? Porque o agar ele começa a solidificar ali na casa dos 40 graus, ou seja, ele consegue se manter sólido em temperatura ambiente. E isso é muito importante. Se você usar gelatina comum, a sua gelatina aí na casa dos 10 já vai começar a dar aquela amolecida assim, não vai ficar bacana. Chega a 20 graus, ela já está ficando líquida de novo. Então o agar, além de propiciar que ele se mantenha sólido em altas temperaturas, ele promove uma solidificação bem mais intensa, bem mais firme, realmente fica firme. Então para você fazer isso, você vai precisar de agar, BME e agar. Outros equipamentos que você vai precisar vão ser uma panela de pressão, uma vidraria pequena que caiba dentro da panela de pressão, de preferência aí um Becker ou um Erlenmeyer pequenininho, mas que você possa tampar ali e tudo mais. E também você vai precisar aí de placas de Petri. Aqui eu não vou abrir para mostrar para vocês porque essas placas de Petri elas estão estéreis e elas vão continuar estéreis enquanto elas estiverem aqui dentro do pacotinho, tá? Mas vocês encontram isso fácil na internet, no Brew Shop normalmente também vende. Essas aqui elas são de acrílico, descartáveis, mas você pode encontrar de vidro reutilizável, tá? E aí você vai precisar preparar uma solução. Essa solução precisa ser 2% agar, 4% DME e o restante de água. Você vai dissolver isso e então você vai esterilizar, você vai autoclavar isso dentro da panela de pressão. E assim que der uma amenizada na temperatura, cerca de 10, 15 minutos depois, você tira a pressão com parcimônia, abre e espera resfriar ali até a casa dos 70 graus Celsius. Quando a solução estiver a 70 graus Celsius, o que você vai fazer? Você vai abrir a sua plaquinha de Petri, vai colocar e fechar o mais rápido possível e deixar resfriar até a temperatura ambiente. Quando chegar na temperatura ambiente, aí está na hora de você colocar a sua levedura ali. O processo é muito simples, você vai pegar a lama o mais fresco possível de levedura e com um loop, ou seja, uma alça de inoculação, estou colocando as imagens aqui para vocês verem, você vai simplesmente passar ali o loop na sua lama. Essa lama não pode estar muito densa, precisa estar um pouquinho diluída, então você vai pegar uma lama ali com uma quantidade razoável de água, vai passar o loop ali dentro. E aí então você vai passar o loop no seu agar que já está solidificado ali dentro. Quando você fizer isso, você vai deixar ali 1, 2 dias na temperatura ambiente para ele se desenvolvendo. E quando se desenvolver, você vai simplesmente lacrar isso com uma fita de preferência ou papel filme e guardar na sua geladeira a cerca de 2 graus Celsius ali. E você vai poder manter isso por muito tempo. Esse muito tempo, claro, aí 6 meses. Então a cada 6 meses você precisa fazer o repique, que é como é chamado aí você pegar essa plaquinha de Petri, dar uma passadinha do loop ali numa colônia e repicar isso em um outro Petri sem colônia nenhum que você preparou da forma que a gente mostrou ali. Existem vantagens muito grandes de você estar utilizando essa forma. A primeira é que ela dura por um tempo muito bom. A segunda é que você consegue muitas vezes até conseguir colônias isoladas ali, ou seja, você consegue isolar uma colônia específica que você queira. Ocupa pouco espaço e as desvantagens são dar um pouquinho de trabalho.
um pouquinho de trabalho para fazer e um pouquinho de trabalho na hora de você estar utilizando. Quando você for utilizar, você vai pegar a sua alça de inoculação, você vai coletar uma colônia e colocar isso ali, vai lá 1, 2, 3 ml de mosto, esperar começar a atividade. Depois que começou a atividade, você vai colocar isso em 10 ml de mosto. Daí você pega esses 10 ml depois, coloca em 100 ml, 1 litro, até você conseguir aí a litragem suficiente para você fermentar a sua cerveja. Aqui, claro, vale lembrar que tudo que você for fazer precisa estar devidamente esterilizado. Você precisa comprar placas de Petri que estejam esterilizadas e mantê-las o máximo possível ali. Ou seja, quando você for utilizar, dê preferência para utilizar todas de uma vez. Quando você for fazer o repique, procure fazer o repique todo de uma vez. Ou seja, você a cada 6 meses separa um dia ali para você fazer o repique de todas as culturas que você tem, e a alça de inoculação precisa ser estéril. Se você não está utilizando aquelas alças estéreis descartáveis, você pode estar utilizando uma de metal com uma lamparina do lado, e você simplesmente vai passar ali sempre no fogo quando for fazer o procedimento. Então você passa no fogo até ficar vermelha, deixa um pouquinho do lado da chama até diminuir a temperatura. Quando diminuir a temperatura, estiver resfriada, aí você utiliza ela para fazer isso. Dessa forma você garante que vai estar esterilizada a alça de inoculação e evita muito da contaminação. Um ponto legal desse processo de se fazer cultura em meio sólido é que você pode aproveitar culturas de frutas. Sim, ou seja, você pode coletar leveduras selvagens dessa forma. Coletar e isolar leveduras selvagens, fazendo análise da colônia para eliminar coisas que sejam potencialmente perigosas e escolhendo ali uma cepa que você conheça as características da colônia, de que ela não apresente perigo para a sua saúde. Isso a gente não tratou no canal ainda, mas a gente pode fazer um vídeo e tratar disso caso vocês tenham interesse. Agora, sobre a parte de manter a viabilidade por mais tempo, existem alguns relatos de que se você conservar o seu meio de cultura sólido abaixo d'água, ou seja, você completar com água ali e deixar submerso em água, ele dura por mais tempo, bem como se você fizer isso com óleo mineral. Isso é uma coisa que eu nunca testei, mas nós temos os relatos disso na bibliografia aí, e eu achei interessante comentar com vocês. Então, caso vocês façam esse teste, não deixem de comentar aqui embaixo pra gente se realmente aí teve esse efeito bacana. Outro ponto legal é que você não necessariamente precisa estar utilizando plaquinhas de Petri. Você pode estar utilizando aí tubos Falcon para isso, chamados slants. Ou seja, você vai fazer o meio de cultura dentro do slant, deixar ele inclinadinho assim, ó, enquanto está solidificando, e depois você vai simplesmente passar a alça de dentro como você estivesse fazendo isso num Petri. Quando você fosse utilizar, você simplesmente abria do ladinho da chama, como sempre, com cuidado, pegaria, e daí você faria todo o processo ali, tamparia e voltaria para a geladeira. E aí você tiraria um dia para fazer o repique de todos os seus slants. Também é uma ótima forma, uma forma muito bacana, mas por questão assim, de espaço de trabalho, talvez seja legal você brincar um pouco com as plaquinhas de Petri. São baratas, são fáceis de encontrar, e também tem um tamanho bem reduzido, e existem diversos tamanhos aí. Você adapta aí para o que você tem interesse. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui embaixo para ver se vocês gostaram. É um método muito interessante. Eu sei que o nosso amigo Rafael ele faz esse método, e eu espero que tenha ficado claro como é o funcionamento disso, tá? No próximo vídeo agora a gente vai tratar do banco que eu fiz e que eu recomendo que você faça, por questão de que é barato, é fácil, é mais seguro e dura muito mais tempo, que é o banco de leveduras congelado. Esse aí eu vou fazer questão de mostrar para vocês como é que é o passo a passo da coisa, como é que faz, beleza? Então falou para vocês, até mais.